Será que Predador Badlands acabou de confirmar que os engenheiros criaram os predadores? Esse é um tema debatido há anos, então hoje vou abordar todas as evidências de que os engenheiros de Prometheus criaram os Yautja, ou seja, os predadores. Mas, ainda mais importante, há alguns detalhes em Predador Badlands que podem finalmente provar que de fato foram os engenheiros que criaram os predadores. Mas antes disso, vamos relembrar como a conexão entre os engenheiros e os predadores vem sendo sugerida há décadas em toda a franquia Alien e Predador. Não é coincidência que os predadores têm uma aparência reptiliana que de repente parece ter recebido um upgrade tecnológico, como se fosse um resultado de uma mutação mal sucedida. Para começar, vamos explicar por que os filmes de Prometheus e de Predador estão indiscutivelmente ligados, e também abordar algumas possíveis inconsistências quando unimos essas duas franquias. Primeiro é preciso esclarecer como é possível que o Weyland morra em 2004 e ainda esteja vivo em 2003 e em 2089 em Prometheus. Também precisamos entender como que David pôde criar os xenomorfos em 2104, enquanto essas criaturas já existiam nos filmes Alien vs Predador, um século antes. Embora nos quadrinhos exista claramente um universo compartilhado entre Alien e Predador, nos filmes essa ligação não é tão explícita. Em Alien vs Predador de 2004, Charles Bishop Weyland, o CEO da corporação Weyland, morre. Contudo, 20 anos antes, em 2089, em Prometheus, Peter Weyland ainda está vivo e no comando da empresa. Muitos acham que isso quebra totalmente a continuidade de Alien e Predador. Na verdade, é bastante plausível que Peter seja filho de Charles Bishop. Ou seja, Peter assumiu o controle da megacorporação após a morte de seu pai pelas mãos de um predador. Isso também explica por que o Weyland Industries é tão obcecado em capturar xenomorfos e enviou diversas naves espaciais em sua busca. Peter tem um motivo pessoal: os predadores mataram seu pai e os xenomorfos são a única criatura capaz de destruir a civilização Yautja. Assim, Peter busca os xenomorfos como parte de sua vingança pessoal contra os predadores, mas numa escala ainda maior. Talvez o Weyland Yutani também precise dos xenomorfos para se defender de uma possível invasão em larga escala pelos predadores. Vamos explorar isso mais adiante. Se considerarmos todos esses pontos, a continuidade entre os universos cinematográficos de Alien e Predador se mantém coerente. Outro grande problema ao unir as franquias é o fato de David ter, entre aspas, criado os xenomorfos em Alien Covenant. Porém, o que muitos não percebem é que David apenas recriou ou reviveu os xenomorfos usando o projeto genético dos engenheiros, com o Black Goo. Como o Black Goo contém o DNA do xenomorfo, David simplesmente desenvolveu a sua própria versão da criatura, que aliás é diferente dos xenomorfos clássicos. Esse ponto é confirmado na novelização de Alien Covenant, que explica que David encontrou um ovo fossilizado de xenomorfo e o recriou. E além disso, já em Prometheus, vemos evidências de que as criaturas semelhantes aos xenomorfos existiam há muito tempo, como mostrado nos murais do templo. Portanto, os universos cinematográficos de Alien e Predador estão conectados e mantêm uma linha cronológica coerente. Também vimos várias coleções de troféus nos filmes de Predador, como o crânio de xenomorfo em Predador 2. Em Alien vs Predador Requiem aparece um crânio pertencente ao engenheiro Elefantino. E no filme mais recente, Predador Badlands, vemos outro grande crânio humanoide, possivelmente de outro engenheiro. Mais adiante, o filme quase afirma diretamente que os Yautja foram criados, e os únicos capazes disso seriam os engenheiros, e o que reforça ainda mais nossa teoria. Nos quadrinhos, os engenheiros e os Yautja definitivamente coexistem no mesmo universo. Na saga Fire and Stone, o predador Ahab luta contra o engenheiro e toma seu crânio como troféu. Foi justamente nessa saga em quadrinhos que obtivemos a primeira pista sobre o porquê que os engenheiros teriam criado os predadores.
A jornada de Ahab em rastrear e matar engenheiros começou em outro planeta, onde ele encontrou a mesma pintura rupestre que Elizabeth Shaw viu em Prometheus, figuras gigantes apontando para uma constelação de 3 estrelas. Esse quadrinho indica que os engenheiros criaram humanoides tetrabérylos neste planeta, provando que não só semearam vida na Terra, como também plantaram seres à sua imagem em diversos outros planetas ou mundos. Prometheus já estabelece que os engenheiros são uma raça antiga, semearam vida na Terra há bilhões de anos e provavelmente também criaram os predadores. Além disso, os engenheiros criaram seres do planeta 4, que eram exatamente semelhantes a eles, porém primitivos. Faz todo sentido que tenham criado os predadores, especialmente considerando um detalhe fundamental revelado no filme. Como a raça dos engenheiros é antiga, os Yautjas eventualmente esqueceram seus criadores, uma vez que a civilização dos engenheiros desapareceu misteriosamente no universo, deixando apenas alguns indivíduos espalhados pela galáxia. Além disso, os Yautjas têm a aparência de répteis inteligentes, como se animais reptilianos primitivos da Terra ou de outros planetas tivessem sido modificados com o uso do Black Goo. E o Black Goo, sendo um agente mutagênico extremamente potente e acelerador da evolução, poderia ter mutado e atualizado esses répteis, transformando-os em humanoides reptilianos inteligentes. O próprio Prometheus descreve os engenheiros como mestres da bioengenharia e manipulação de forma de vida. E os Yautja definitivamente não parecem naturais. Logo, é perfeitamente plausível que tenham sido bioengenheirados pela raça dos pilotos espaciais. Contudo, o filme Predador de 2018 traz a pista mais contundente de que os Yautja foram criados pelos engenheiros. Ao capturar o predador renegado, os cientistas analisam seu DNA e descobrem que ele contém um DNA humano, como se os Yautja fossem híbridos com seres humanos. Porém, Prometheus também revela que há uma semelhança quase idêntica entre o DNA humano e dos engenheiros, ou seja, o DNA humano encontrado no genoma do Yautja, na verdade, pode ser o DNA do engenheiro, já que ele é extremamente similar ao nosso. Na cena de abertura de Prometheus, vemos um engenheiro usando seu próprio corpo para semear a vida na Terra. E é provável então que tenham usado seu próprio material genético como base para criar os Yautja. Isso explica porque no filme O Predador de 2018 os cientistas interpretaram erroneamente que o genoma do Yautja continha o DNA humano, o que isoladamente não faz muito sentido. Na verdade, é bem mais lógico que o DNA semelhante ao humano presente nos Yautja venham dos engenheiros, que os teriam criado usando o seu próprio código genético. Contudo, é possível que os Yautja tenham sido considerados um experimento fracassado pelos engenheiros, e o que poderia ter desencadeado uma guerra entre ambas as espécies. E é aqui que chegamos às evidências mais fortes em Predador Badlands. Quando Tessa examina a biologia de Deck usando equipamento avançado da Weyland, ela afirma que o Yautja não é um exemplar ideal e que é mal formado, como se fosse o produto de um experimento biológico mal sucedido, resultando numa criatura defeituosa. E ela não está se referindo apenas ao Deck, que é o menor dos demais Yautja. Quando Tia questiona se ela fala só dele, Tessa responde sim, ele é mal formado. Como se toda espécie Yautja fosse resultado de um experimento biológico falho. Isso reforça a ideia de que os predadores foram criados artificialmente e os únicos capazes disso seriam, claro, os engenheiros. E além disso, apesar da tecnologia extremamente avançada dos predadores, capaz de gerar buracos de minhoca e disparar raios de plasma e outras tecnologias absurdas, eles não são particularmente inteligentes, sendo frequentemente enganados ou superados por humanos. Esperaríamos um intelecto extremamente elevado de uma espécie capaz de manipular o espaço-tempo com buracos de minhoca, mas isso não acontece. Há, portanto, uma lacuna gigante entre sua tecnologia ultra avançada e seu comportamento quase primitivo, guiado por instintos. O que, combinado com a sua capacidade constante de superar os humanos, sugere que toda essa tecnologia foi roubada ou entregue a eles.
Talvez havia sido uma guerra antiga entre predadores e engenheiros e os Yautja teriam tomado a tecnologia dos engenheiros. Isso explicaria a discrepância entre a sua natureza instintiva e seu arsenal tecnológico impressionante. Ainda outra pista interessante: os predadores têm sangue verde brilhante, exatamente como os xenomorfos e os engenheiros. E em certas cenas de Prometheus vemos que os engenheiros têm sangue esverdeado e acinzentado. Como foram eles que criaram os xenomorfos, faz todo sentido que também tenham criado os predadores, o que explicaria a semelhança da cor do sangue entre essas três espécies. Outra possibilidade é que após criarem uma raça réptil proto-predadora, os engenheiros, insatisfeitos com o resultado, bombardearam o planeta inteiro com o Black Goo. Mas, em vez de exterminá-los, a substância os mutou e acelerou a sua evolução, dando origem aos Yautja que conhecemos hoje. Esperamos que no futuro tenhamos outros crossovers cinematográficos de Alien e Predador e que explore mais profundamente esse conflito entre engenheiros e predadores. Agora, voltando à teoria anterior, é altamente provável que a Weyland Industries esteja tão desesperada para obter xenomorfos especificamente porque eles são o organismo perfeito para combater uma possível invasão planejada pelos Yautja. De acordo com o Predador de 2018, isso faz todo sentido e explicaria por que a Weyland-Yutani é tão obcecada pelos xenomorfos, mesmo tendo encontrado muitas outras formas de vida alienígena, como vimos em Alien Earth. Bom, galera, quero deixar aqui registrado que tudo isso não passa de teorias, que não passa apenas de especulações, mas é interessante a gente aqui que gosta dessas franquias sempre estar conversando e debatendo sobre possíveis coisas que possam trazer respostas às coisas que ainda não tem, fechou? Então eu queria agradecer a todos por assistirem. Se vocês acham todas essas conexões, se vocês acreditam que os engenheiros realmente criaram os predadores ou se vocês têm outra opinião, deixem aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia, mas tudo, claro, com respeito. Beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, fui!